Olá pessoal, mais um episódio hoje de Stay Wild e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal com um convidado especial, o meu dentista, né? Não sei se a gente fala dentista, odontólogo, depois ele vai explicar aqui pra gente. Mas deixa eu contar para vocês a experiência que eu tive na clínica do Dr. Eberson, que vocês vão conhecer, porque eu sempre tive pavor de dentista. Na época meu pai me levava em uma mulher que eu lembro, não vou citar o nome dela agora, mas eu lembro o nome, lembro até hoje. Pensa num sofrimento, num trauma. E com isso aí eu não ia muito aos dentistas e meu dente cresceu todo torto. Eu tinha uma facilidade para ter dentes amarelos, primeiro também porque eu gosto de café e a gente tem uma facilidade, depois tu pode explicar isso aí, desenvolver tártaro, né? Então, por mais que eu tivesse toda a higiene pessoal, esse tártaro e com café aí ficava aqueles dentes com aspecto amarelo. Isso passou a me incomodar. E aí eu passei, então, a ficar meio intimidado, principalmente na época que eu comecei a gravar, por conta das redes sociais, do YouTube. Quem sabe, né? Vocês conhecem, que sabem que eu tenho um canal no YouTube. E aí eu resolvi mudar essa história, passei por um processo de ortodontia, e depois que melhorou, eu queria melhorar a parte estética. Aí eu cheguei na clínica desse rapaz, Dr. Eberson, fui muito bem atendido e o que me chamou a atenção, o nível de atendimento. Lá eles me perguntaram qual era a música que eu gostava, o cantor, o vídeo. Quando eu sento na cadeira, a experiência foi outra. Eu olho para o teto, está uma televisão passando um vídeo bem bacana e a música que eu tinha escolhido na recepção estava tocando. E aquela sensação bem legal e tudo aquilo que foi construído no passado, com medo do dentista, foi desconstruído lá na clínica do Dr. Eberson. Eu vou deixar agora vocês conhecerem o Dr. Eberson, né? Ele vai falar um pouco dele, da formação. É marabaense? Sim, né? marabaense. Me conta aí, Eberson. Sou marabaense da terra aqui, formado há 17 anos. Eu me formei em Belém. Fizeste o FPA? Não, Cesupa. Cesupa. Fiz lá no Cesupa há 17 anos e buscando sempre cursos e aprimoramento. Fiz a primeira especialização em ortodontia assim que eu me formei. Orto é aquele negócio do aparelho, né? Onde... A primeira fase que eu falei, a primeira né? fase que passou. Então, de orto eu passei 3 anos na especialização de orto. Depois fiz outra pós-implante. Só que era um implante, era uma pós integrada, com implante, prótese e periodontia. Então, eu acabava vendo um pouco de tudo. E eu senti um pouco que não senti muito aprofundamento. Faltava algo aí. Em cada área. E foi quando eu busquei, há uns anos atrás, já agora, outra especialização mais avançada em implante e em cirurgias periodontais também. Que tem proporcionado a gente buscar cada vez mais reabilitar pacientes. Hoje em dia a gente consegue reabilitar pessoas que perderam os dentes num dia inteiro. Então eu passo uma tarde inteira com o paciente, onde a gente devolve toda a mastigação e toda a estética dele perdida. Eu falei muito nessa questão estética aqui, mas você está vendo da parte funcional também, né? É isso. É uma parte extremamente importante do processo digestivo. Sim. É saúde do indivíduo, né? Afinal, a digestão começa na mastigação na boca, né? Tem um velho ditado que diz que dentro do organismo a gente não tem dente, né? Então, se a pessoa não tiver essa oclusão e essa mastigação de forma satisfatória, ela acaba tendo que engolir um alimento inteiro e forçando todo o sistema digestivo ou até não tendo reabsorção de alimentos. E Eberson, teve uma fase que eu notei, meu sogro teve um AVC e ele não tinha dentes, ele não teve um cuidado muito com os dentes, mas na fase de reabilitação, como toda a mudança que acontecia na reabilitação com a fono, o fato dele não ter dente modificou tudo, né? Na questão de digestão, da reabilitação. Sim. A própria respiração dele estava prejudicada, né? Sim. Do não cuidado odontológico, né? Com certeza.
E então a gente vê que a importância do dente para a saúde de forma interotípia, né? É numa recuperação de AVC, doenças cardíacas, né? A gente sabe que tem relação. Fala um pouco disso aí. É sempre importante a gente buscar essa integração da odontologia com a medicina, com até a sua área da parte endócrina, justamente para isso, para poder buscar um melhor diagnóstico do paciente. Tem paciente que chega lá e que já vem acometido de vários traumas. Então, por isso que também que a gente chegou naquela anamnese. Então, o paciente, a gente busca o mais fácil possível dele se sentir tranquilo, dele se sentir relaxado, dele se sentir seguro. E aí, por isso que teve aquelas perguntas e a gente consegue, assim, tirar um pouco daquele bloqueio, daquele nervosismo, daquele medo, que é uma fobia. A maioria das pessoas, acho que 90% das pessoas que chegam lá na clínica, eles vêm com esse histórico de medo. Porque antigamente os pais o que faziam era doer o dente, extraía dente. E hoje que a gente mexe muito com reabilitação, a gente vê muita gente que na infância perderam os dentes e hoje em dia até a própria estimativa de vida da pessoa, então a pessoa ainda consegue viver por mais tempo e busca também ter uma expectativa melhor de vida, uma melhor mastigação, uma melhor autoestima também, buscando tudo isso. Eu percebo que nos procedimentos, né, hoje você tem os processos anestésicos, que a anestesia é fantástica, né? A evolução da medicina de maneira geral, né? Sim. E a gente vê nos filmes, né, que os dentistas, né, antigamente era na marra, né? Isso era bravo. Era. E hoje, se o dentista perguntar, vai com anestésico, você é anestésico, eu vou dizer, não, com anestésico, né? Mas com certeza, né? Que é um conforto, né? E eu percebia que, assim, antigamente a agulha doía mais na anestesia, hoje não dói tanto. Uma tecnologia a mais, técnica. Técnica também, porque o anestésico ele contém um ácido na composição dele. Então, quanto mais rápido a anestesia é introduzida no organismo, ela entra como se estivesse rasgando o tecido. E dá aquela sensação de ardência. Então, hoje em dia, a gente consegue dosar. Tem até aparelhos hoje em dia que ele vem dosando por gotas o anestésico que para aliviar, alivia mais ainda essa sensação, de desconforto. A gente que coloca implantes hormonais, a gente percebe isso também. Eu modifiquei um pouco a técnica. Deu resultado, né? Sim, mas eu peguei essa dica para o colega dermatologista. E aí é o tempo de infusão, uma técnica, pouca mudança, mas que dá muito resultado, conforto para o paciente, sabe? Mas assim, Emerson, a experiência lá na clínica foi muito positiva. Eu vi que vocês têm um cuidado enorme. Sim. Tá? A experiência do paciente. Depois eu vou contar para vocês como foi a minha experiência no pós também. Eles têm uma dinâmica fantástica. Sim. E se hoje eu tô aqui falando com vocês também, é porque hoje eu tô mais tranquilo, tô bem mais com confiança para estar aqui falando. Porque, como eu disse, tinha vergonha. E eu agradeço a você, a sua equipe, então a minha equipe lá, sua esposa Marília e a equipe toda, né, me receberam super bem. Mas quando a gente fala de estética bucal, tem a questão da gente... Eu tinha muita dúvida de que era uma lente, sim, o que era só uma resina, que eu não sei se é esse nome que diz, depois você vai dizer. E aí eu tinha dúvida se ia desgastar muito ou pouco, se isso ia afetar, se ia doer. Vamos começar pela diferença, né, do que é essas possibilidades da estética. Hoje em dia, ou a gente pode fazer um trabalho estético visando a estética com forma lente. Então, a gente pode ser procedimento de lente, pode ter procedimento de faceta ou de coroa. Faceta. Todos eles têm o mesmo material. O que muda entre eles é a espessura de material. Então, numa coroa, normalmente é envolvido o dente por inteiro em porcelana. Na faceta, normalmente abraça o dente
e ele tem uma espessura um pouco maior. E da lente, hoje em dia, a gente possibilita fazer preparos minimamente invasivos. Hoje tem sistema adesivo. A evolução do sistema adesivo proporcionou isso, a gente fazer preparos mínimos de 0,1, 0,2 milímetros Desgaste. de desgaste. Pouco, né? É. Já a faceta tem O desgaste. desgaste é um pouco maior, gira em torno de 0,7, 0,8, mas mesmo assim, hoje em dia, não existe mais aqueles desgastes maiores que existiam antigamente, por conta dessa tecnologia e desse avanço nos materiais adesivos, entendeu? Hoje em dia a gente consegue até planejar um caso, como a gente fez, com realização de fotografias, com moldes. A gente consegue hoje em dia antecipar o resultado. A gente consegue ver. Eu lembro que você fez um preparo, aí eu olhei e disse assim, eu gostei. É isso aí que eu quero. O paciente não é mais pego de surpresa. Chega o dente, ele não é pego de surpresa com um dente do tamanho que ele não queria. Então, normalmente, a gente consegue, hoje em dia, fazer essa regressão. A gente consegue mostrar para o paciente como poderia ficar um resultado antes mesmo de tocar no dente. Um pouquinho de um test drive. O test drive. Hoje em dia, porque sempre tem que ter, são pouquíssimos os casos onde a gente não consegue fazer um preparo, um tratamento sem preparo. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se a gente não fizer esse preparo mínimo, pode ser que essa lente venha a ocupar um local que irá ter acúmulo de alimento. E esse acúmulo de alimento é suscetível à inflamação gengival, à infiltração. Então, normalmente, a gente faz esse trabalho e verifica, caso por caso, se dá ou não dá para fazer sem preparo. Eu tinha um receio, fiz essa pergunta lá, eu acho que o pessoal deve ter essa dúvida. Pô, se eu vou fazer uma faceta ou uma lente e eu tomo café, né? Qual a melhor indicação para uma situação que tem esses corantes? E eu sou tomador de café, né? Quem me conhece aí sabe. Então, essa escolha também tem que ser colocada, né, na mesa para ser discutido, né? Sim. Me conta aí, quais são as opções? O bom do trabalho feito com laminado é porque ele é um material impermeável. O laminado é a lâmina, a lente, né? A lente. Então, no caso de pessoas que tomam bastante café, é esse material que é impermeável, ele não vai sofrer agressão de pigmentos, nem corantes. Então, a cor que a gente escolheu, ela é permanecida ao longo dos anos. Então, a gente só faz um acompanhamento a cada 6 meses para verificar como é que está a questão de higiene, de cuidado, de alguma inflamação que requer um cuidado extra. Só. Esse cuidado a gente vai falar depois, até dentro da minha também, que você já vai, né, esclarecer. Mas a gente vê que, cara, principalmente nas redes sociais, né? Todo mundo com dente muito, muito, muito branco. Sim. Né? A gente vê artistas, atores, né? Cantores. Uhum. E isso criou uma nova proposta do que é o comum, vamos dizer assim, um novo normal, né? Sim. E a gente vai tratar disso no próximo bloco. Uhum. Por enquanto eu vou tomar um cafezinho, agora que eu sei que não vai ficar sujo. Depois a gente fala desse assunto aí. Ok. Vamos retornar ao assunto aqui, Eberson. A gente parou naquela situação que eu te falei do sorriso dos artistas, né? Dos cantores. Sim. Aí tem uns que parece um chicletão, assim, tão destacado, que fica tão branco, né? E aí eu lembro que eu perguntei assim pra você, como é que vai ser essa porra? Aí você disse assim, eu perguntei se era muito comum pedir aquele branco destacado. Aí você disse, nem tanto. Aí eu pedi algumas colorações a menos. E eu achei que ficou muito natural. Mas minha maior dúvida que eu tinha não era essa, não. Era mais em relação ao medo de sentir dor, se ia desgastar muito, se ia ter processos dolorosos depois. E não foi assim. Então,
eu já tinha ido a alguns dentistas e ele dizia assim, você vai sentir dor, não faz isso com o teu dente. Eu acho que assim como a bariátrica, né, a cirurgia por emagrecimento, do emagrecimento, né? Aquilo que a gente até falou no programa anterior, para quem não foi ter oportunidade de ir lá, checar no YouTube. As técnicas antes não eram tão boas, e aí os cirurgiões foram ficando bons, e as técnicas foram se aperfeiçoando, hoje é uma cirurgia que tem uma certa mais segurança. E aí conta dessas etapas, dessas técnicas, o que vai diferenciar, se vai ter dor, uma boa recuperação, me conta aí. Primeiramente, com relação à cor, isso é uma dúvida que muitas pessoas veem, porque vê na TV aquele dente branco chamado branco vaso, que eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu prefiro um dente mais igual eu dei a opção e dei, assim, a opinião de chegar um pouco mais pro natural, entendeu? E a outra etapa é essa realmente de desgaste. Então, hoje em dia a gente consegue fazer preparos mínimos, como teve a oportunidade de ver, depois do preparo, a gente nem percebe, não teve necessidade de fazer provisórios, de ficar com aqueles provisórios na boca. Então, hoje em dia, muitas vezes a pessoa tem esse medo de não tocar no dente, de não desgastar, medo de desgastar, porque vê nas redes sociais aquele dente chamado dente vampiro, que a pessoa desgasta o dente demais, e acaba não realizando um sonho ou até não melhorando sua autoestima por medo de não fazer um procedimento que hoje em dia tem total segurança. Hoje em dia a gente consegue fazer preparos mínimos que a pessoa não precisa ficar nem de provisório. As técnicas foram evoluindo muito. Sim, né? E então menos desgaste hoje também, né? Teve uma sensibilidade que eu tive, né? Você teve um desgaste, a gente vai para casa, tem uma sensibilidade. A sensibilidade pequena, não me incomodou. Claro que se eu tomasse uma água muito gelada, eu sentia. Mas depois que eu coloquei a lente, acabou a sensibilidade. Acabou, né? Na verdade, melhorou mais, porque eu já tinha um dente um pouco sensível, mas depois da capinha que vem, né, que é a lente, que ela recobre, eu percebi que aquela sensibilidade até anterior, antes do desgaste, ela melhorou. Até problema... Não sei se alguém já te relatou isso, já? Porque a maioria das pessoas por má oclusão, que chegou a usar até aparelho também, por bruxismo, então acaba havendo desgastes ao longo do tempo devido à mastigação, devido a hábitos parafuncionais que depois de feito o trabalho com lente, a gente consegue fechar essa entrada, esse desgaste adquirido ao longo do tempo aí. Entendi. E agora, assim, a gente tem uma fase de adaptação, que é natural, né? Tem medo de mastigar, mas aí você disse assim, tu usaste uma frase, você vai comer o que você comia, como é que tu usou? Lá, tu lembra no dia lá no consultório? Comer o que comia naturalmente. Naturalmente, porque a lente hoje em dia, a resistência dela é até igual ou superior ao dente. Entendi. Entendeu? A pessoa só não tem, assim, hábitos nocivos de abrir uma garrafa com dente, que nem o próprio dente natural não foi preparado para isso. Entendi. Então é só evitar esses hábitos nocivos ao dente, que ela vai ter uma sobrevida muito superior, hein? Há mais de 20 anos aí tem relatos e trabalhos comprovados disso. Por isso que a gente tem que ficar... Normalmente a gente pede só a cada 6 meses para ficar acompanhando esse caso. Não é simplesmente fazer e delegar e deixar largado o paciente. Sabe o que eu notei também, Anderson? Tipo assim, com a minha arcada inferior, ela era muito junta, muito próxima. Então tinha aí um acúmulo de tártaro, né? Por mais que eu passasse o fio dental. Então eu percebo que esse acúmulo de tártaro, ele é muito individual, né? Que a gente tem de falar, os dentistas falarem, né? Sim. Muito particular de cada um, por mais que você tenha cuidado.
Depois da lente, eu percebi que melhorou demais, porque não acumula muita coisa ali. Não acumula, é liso e tem dentes que são um pouco tortos, a gente consegue alinhar eles com laminado. E esse alinhamento, ele até desliza melhor o alimento e não fica parando o alimento esses dentes minimamente tortos. Isso é até bem melhor também. Aí conseguiu fazer o ajuste, fio dental passa melhor. Melhor Não, também, é né? conforto danado. Se eu souber, eu tinha colocado antes. A maioria das pessoas falam isso, né? Passam anos postergando, depois que faz, falei, eu poderia ter feito isso antes. Poderia. Não vou falar de valores, depois o doutor pode falar para vocês, mas é sonho, né? Tem mulher que sonha em botar uma prótese na mão, a outras fazer uma cirurgia reparadora, e para mim é um sonho fazer essa questão de melhorar esse aspecto dentário. Então, isso me proporciona hoje estar aqui mais uma vez, conversando de boa, tranquilo, né, mano? Esteticamente mais confiante também. Melhora a autoestima. Melhora Demais a autoestima. Melhora até o cuidado geral. Às vezes a pessoa se sente até mais motivado a cuidar até de si mesmo, Sim. do corpo, de se alimentar melhor. Isso gera uma melhora. É um start, né, para outras melhoras, né? Então é um start, né, uma motivação. Isso. Eu acho interessante essa percepção. E o que eu noto também é o seguinte, que por se tratar de um sonho, às vezes as pessoas vão buscar subsídios, por exemplo, né, para conseguir alcançar esse sonho. Sim. E eu sei que vocês trabalham com uma metodologia, e isso uma vez eu conversei com a Marília, que está bem aqui presente. Uhum. A clínica, assim como aqui também a gente tem programas de emagrecimento, programas de reversão de diabetes, a gente tenta viabilizar isso da melhor maneira possível. Vocês viabilizaram isso também, eu estou falando recurso financeiro, Sim. né? Então eu vejo uma inteligência de proporcionar isso da maneira mais viável para cada paciente. Sim, hoje em dia a gente trabalha desde vendedora de pão, doméstica, diarista, até empresários. Então a gente consegue viabilizar o tratamento e até fazer um tratamento programado, que muitas vezes a pessoa, muitos se programam para até adquirir uma moto, um carro, num consórcio. Por que não de um sorriso também, né? Perfeito. Então a gente tem programado fazer isso, para trazer isso. E não é só um sorriso, é toda uma saúde que começa na boca, né? Eu falo que a escolha do alimento é importante, mas a mastigação faz parte, né? Do processo da alimentação em si, é extremamente importante. E dentes saudáveis eu entendo que facilita esse processo, né? Sim, então facilita demais, até cada dente tem a sua função. Então, muitas vezes a pessoa chega lá na clínica com a ausência dos dentes posteriores e só se preocupa na estética. Na frente, está melhor na frente, então para trás eu deixo de lado. E acaba esquecendo que hoje em dia o que? A gente usa mastigação nos dentes da frente para cortar, e joga o alimento para trás para triturar, para exercer a mastigação de forma satisfatória. E a maioria das pessoas não tem isso. E não entende isso por falta, muitas vezes, até de conhecimento. De ter uma mastigação melhor, de cortar realmente o alimento na região anterior e jogar esse alimento para trás. E a pessoa, quando não tem os dentes posteriores, o que ele faz? Ele corta na frente e acaba usando os próprios dentes da frente para triturar o alimento. Então, ele tem que triturar esse alimento mais vezes, porque trata de dentes menores, e aí sobrecarrega toda a parte muscular da face dele. Às vezes causa deformidade, assim, a longo prazo, alguma assimetria, alguma coisa assim? Ou assimetria, muitas vezes, se ele mastigar mais de um lado do que do outro, não Certo. tem um equilíbrio de mastigação, ou até de engolir o alimento sem estar triturado de forma adequada. Mas isso também repercute, às vezes, em alterações na face, né? Tu me corrija se eu estiver enganado. Com alteração dessa área aqui, como é que você chama? ATM também. ATM, né?
Isso dá dor de cabeça, Dor né? de cabeça, que sobrecarrega toda essa musculatura, né? Então, Às vezes tem causas de dor de cabeça que seria isso. isso. Porque a falta dos dentes posteriores, aí o paciente tenta o quê? É jogar a mandíbula, projetar a mandíbula para frente, e aí onde deveria ter o encaixe adequado dos dentes dos superiores abraçando os inferiores, não. Ele acaba jogando a mandíbula para frente e sobrecarregando e mudando a articulação de posição e exercendo esse movimento que ao longo do tempo isso causa uma disfunção na TM ou até problema de bruxismo também, né? O bruxismo. Explica pra gente o que é o bruxismo. Bruxismo é esse ranger dos dentes. É esse movimento não natural que a pessoa tem de ficar Apertando. tanto apertar quanto até o estalo. Muitas vezes tem À cônjuge, noite, né? à noite, principalmente à noite. O cônjuge informa muitas vezes que a pessoa parece que tem Pessoal, cônjuge é o marido e a mulher que dormem do lado. Porque o doutor, ele é muito, né? Vocês já entenderam, né? Então, eles informam isso. Que tem esse ranger dos dentes que falta um estalo. Aí quando o pessoal tá casado há muito tempo, diz assim, parece uma cutia que tá ruim, assim, ó. Sim, meu. Tem intimidade do casal. Olha, pode ser uma cutia essa luz, tava ruim assim, ó. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz a confecção de placas de acrílico, chama a placa biorrelaxante, onde vai devolver de novo um relaxamento da musculatura dele. E se ele continuar ainda fazer esse movimento de ranger dos dentes, vai exercer esse efeito dos dentes, não vai ser propagado para os dentes, e sim para a placa, com a placa de acrílico. Isso aí repercute mesmo toda a saúde, a dinâmica da saúde no outro dia, porque não dorme direito, não regenera, tem tensão, tem dor de cabeça. Acorda tenso, acorda nervoso, ansioso demais. Ansiedade leva muito a isso, né? Nossa, e a gente nem imagina que isso se resolveria lá com vocês, né? E às vezes o paciente roda, vai Ele vai, a maioria das vezes ele procura primeiro um otorrino. otorrino. Aí muitos otorrinos indicam um dentista para devolver esses dentes perdidos, para que ele possa primeiramente ter de volta a mastigação de forma satisfatória. E aí, depois de devolver a parte satisfatória de mastigação, ele pode melhorar ainda mais essa mastigação e voltar à sua rotina normal, né? Edson, nós vamos para o intervalo. Depois eu quero ouvir falar da tua outra área, que eu sei que você gosta. Talvez curiosidade, mas nós vamos falar de fotografia, porque eu sei que todo mundo chega lá e quer tirar foto. Tem uma aparelhagem danada. Já fiz propaganda pro pessoal aqui. Precisar de um auxiliar lá, outro Ederson, né? Mas vamos pro próximo bloco, depois a gente fala sobre isso aí. Sim. Ederson, quando eu fui lá, que eu finalizei o tratamento, aí você me levou para uma área assim que você separou. Eu até queria fazer uma aqui desse tipo, para fazer para os meus pacientes, né? Você tem uma área que é só voltada para fotografia. Sim. E que, por sinal, eu comecei a te acompanhar nas redes sociais e é ali que a gente vê os resultados. Então eu vejo que a ferramenta principalmente do Instagram, né, pessoal? É muito positiva para mostrar o teu portfólio. Os resultados, até a segurança do profissional, né? O paciente procura isso, ele é muito duvidoso, ele acaba procurando nas redes sociais hoje em dia, né? Aquele resultado que mais se assemelha ao dele, o antes e depois. O antes e depois, isso, né? A gente ainda não pode colocar o antes e depois da medicina, mas já está em discussão. O CRM ficou de avaliar esses dias. Isso é importante. Mas eu acho que vai evoluir para essa permissão, sabe? Isso é uma questão de tempo. Até porque tem uma discussão muito grande, né? Porque outros profissionais que estão liberados, mas para a classe médica isso ainda não está liberado totalmente. Está numa discussão polêmica. E eu sou, de certa forma, a favor. Tá?
mas com certos cuidados. Mas vamos ver o que o CRM vai nos orientar depois. E aí eu sei que o CRO já liberou para vocês. Já tem uns anos já isso. E nesse tempo você já era fotógrafo? Já gostava desse material? Já gostava. Conta aí essa Já história. gostava. Começava tirando foto no celular. E aí, de cursos, acaba... Tudo que é curso a gente vai buscando um pouco mais. Tudo aquilo que a gente busca aprimorar, eu tenho buscado realmente a ter um diferencial. E isso foi ao longo de tempo. De técnica e também de dia a dia. Mas foste fazer cursos fora Sim. sobre fotografia. É isso? Sim. Quantos cursos tu fizeste? Tenho 3 cursos já de fotografia. E acaba que as fotografias buscam cada vez mais mostrar o antes e depois. E também Mas só era pra mostrar dente mesmo? Ou porque tu gostava de fotografar, tipo assim, vou fotografar uma paisagem e não, tal? que a área odontológica é rica em detalhe. Então, tudo que a gente vê hoje em dia, o que antes via na internet com aquele dente Mentex, hoje em dia a gente consegue fazer trabalhos bem mais artísticos, com detalhes de borda, de dente. E na fotografia, quanto mais a gente se aprimora na fotografia, a gente consegue transmitir esses detalhes com maior nitidez, com maior detalhe. E foi isso aí que quando a gente olha as tuas redes sociais lá, o teu Instagram, que a gente percebe esses detalhes, né? Sim. E aí, isso que de certa forma me atraiu. E deve atrair teus pacientes também, né? Aí depois que eu te conheci, só reforçou a ideia de que, vou fazer com esse cara aí. Mas aí a ferramenta, né, que eu digo da fotografia, junto com a rede social que você expôs seu portfólio, e depois pelo fato de ter te conhecido, porque também o Eberson é meu paciente, tá, pessoal? Isso aí. E é dedicado, ele é um bom paciente, tem sido tão rebelde não, né? Não. Mas sobre essa questão da importância das redes sociais, eu vejo que você lida muito bem com ela. Você é um ótimo fotógrafo, um excelente dentista. Mas tu não gosta muito de falar nas redes sociais. Não, um pouco de timidez ainda. Ainda tô me desbloqueando nessa área. Eu gosto de fotografar, gosto de mostrar o antes e depois. Gosto de mostrar o trabalho diferenciado que a gente tem ao longo dos anos aprimorado. E esse eu fiquei até assim, na primeira vez que tinha posto essa sugestão de vir gravar. Essa imposição, né? É uma imposição. Tu vai gravar comigo na terça-feira, não foi? Aí eu falei, vou ou não vou? Eu falei, se eu falar não, eu só vou estar postergando algo que eu vou ter que ir. E eu falei, então por que não encarar esse medo, né? E mostrar um pouco do que a gente tem feito. E graças a Deus a gente tem alcançado vidas, tem devolvido sorrisos, devolvido sonhos. Maravilha. Isso é maravilhoso. E esse depoimento aqui, porque assim, eu tenho convidados aqui que vão vir muitos. Muitos têm medo das câmeras, né? Eu também tinha, mas aí a necessidade foi aparecendo para eu gravar os cursos online, né? Para levar informação para o povo que está aí, que precisa, a nossa mensagem, então ela é importante. Nosso trabalho precisa ser divulgado, o conhecimento precisa ser compartilhado, e nada melhor do que a imagem, né? Que eu digo. E toda a assessoria que está aí por trás, né? Siddhartha Farias, então eles nos auxiliam aí, deixam tranquilos, né? Essa equipe fantástica aqui é que tranquiliza a gente. Você vê que a gente está no formato bate-papo aqui, né? E não tem tensão aqui. E se a gente errar, eles dão um jeito lá também, eles cuidam da gente, né? É isso que É isso que é bacana. Então eu vejo que você está bem. Mas eu vou deixar tu falar um pouco mais. Cita aí um caso interessante, uma imagem dentro da tua
da tua dinâmica do teu dia a dia, um caso de muita felicidade, um sonho realizado de alguém. Não precisa citar nome, pode ser citar a minha paciente, teve um caso bem emblemático assim. Hoje, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos de trabalho de reabilitação, isso tem trazido muitas pessoas com esses medos. O que é a reabilitação? A gente fala, explica melhor. Reabilitação é devolver aquela dente, a mastigação que levou a pessoa a perder os dentes, né? Então a pessoa perde os dentes e perde a facilidade que tem de fazer a mastigação de forma correta. E aí tem gente que tá sem praticamente toda a dentição, precisa colocar dentadura, é isso? É dentadura ainda, é? Tem muitos casos de mulheres com 15 anos que os pais extraíram todos os dentes. Ah, é? Então ela vem ao longo desses anos trocando uma prótese removível que não se sente segura, que não se sente à vontade prótese removível é a dentadura. É a dentadura. Que aí ela tá lá falando, cara. Ela cai, ela às vezes é chamado para convites de aniversário, de algum churrasco final de semana, e aquilo não gera segurança nela de poder mastigar o alimento de forma satisfatória, de ficar segurando a prótese com medo de às vezes estar cair, sorrindo e cair. Então tem muitas mulheres e homens que vêm na clínica com esses traumas, que se emocionam, e a partir do momento que a gente devolve isso, esse prazer, essa autoestima é devolvida de novo para a pessoa, ela sente. Isso é a maior satisfação hoje na clínica que a gente tem buscado, é devolver esse sorriso, transformar vidas através do sorriso, através dessa reabilitação com implantes dentários. Isso repercute muito, né? Não é só um sonho. Na verdade, é toda uma vida que é devolvida. A pessoa, ela vai se tornar mais confiante, vai conseguir desempenhar melhor um trabalho, relacionamentos, né? Também. Isso mesmo. Aí, hoje em dia, a gente tem devolvido muito isso. Essa alegria de sorrir. Muitas vezes a pessoa vem de lá com traumas de infância. Isso não é caso isolado, isso acontece muito. Essa reabilitação, ela é feita então com implantes também. Sim. É uma modalidade, né? Hoje implante único, vai colocando um por um. Um por um quando ele perde dentes isolados. Entendi. Ou a gente pode fazer o chamado hoje em dia protocolo, que é uma prótese, que é a mesma dentadura, mas é uma prótese inteira, fixa em 4 implantes ou 6 implantes. Hoje em dia a gente tem técnicas que a gente consegue fazer com 4 implantes, que é chamado All-on-4, uma técnica chamada All-on-4, que é uma prótese sustentada em todos os dentes em 4. Em 4 pinos? Em 4 pinos, em 4 implantes. Então a gente faz essa cirurgia... Ele é encaixado e colado? Parafusado. Parafusado? É mesmo? Então, normalmente, hoje em dia, aquele negócio do corega não precisa mais? Não. Então. Hoje em dia a gente... propaganda do corega, você pode sorrir. Sim. Não, o corega hoje em dia tá defasado. Hoje em dia. Entendi. Então, hoje em dia a gente pede documentações com raio-x, e consegue ver e analisar e fazer um planejamento de um caso que a gente consegue instalar 4 implantes e devolver o sorriso, essa prótese fixa, por inteiro. E tem funcionalidade essa prótese assim? Ela é até mais resistente do que o dente natural do paciente. Então ela tem total função mastigatória, de corte, Porque os implantes, eles são fixos no próprio osso do paciente. Então ela sente... Hoje tem paciente que sente até mais força do que tinha antes com os dentes naturais, porque a mastigação é toda dissipada na parte óssea do dente. Parece besteira, assim, simples o que eu estou te perguntando, mas eu penso assim, se eu tenho essa dúvida, eu acho que o antes em casa tem essa dúvida, essas questões básicas, né? Isso é firme, isso é forte, entendeu? Firmeza, né? Segurança, confiança para mastigar. Então, funcionalidade total. Total. Isso hoje a gente tem aprimorado para devolver o sorriso no mesmo dia da cirurgia.
Então, antes, como em muitos casos ainda fazem, é de fazer a cirurgia e só devolver os dentes fixos depois de 6 meses. Hoje a gente não faz isso. A gente tem técnica hoje em dia que não precisa a pessoa fazer enxerto, que os enxertos levam hoje de 6, 8 meses até 1 ano para poder reabilitar. Então hoje a gente consegue instalar os implantes com posições livrando desses enxertos. E no mesmo momento a gente passa uma tarde com o paciente, fazendo a cirurgia com calma e consegue no mesmo dia devolver um sorriso parafusado, uma prótese parafusada, um protocolo parafusado em cima desses implantes. E aí eu tenho uma dúvida. Se tem aquela parte que simula uma gengiva que tu colocou lá no pino, né? Vamos dizer, parafusou. Sim. Entra alimento aqui, tem que ter um cuidado. Qual é a recomendação que você tem? Normalmente é o cuidado que tem. Não dá pra botar a dentadura mais no copo à noite, na água, assim, né? Pra ficar repousando, não. Isso aí já era. Não, a higiene é bem tranquila, a higiene. A vovozinha tirava assim, botava aqui no copo, deixava de manhã, ela botava de novo. Não, a higiene é bem tranquila. A higiene é bem tranquila, a gente busca o quê? Entregar uma prótese com um perfil liso, com um perfil convexo, que a pessoa consegue passar fio dental ao longo de todo o rebordo, evitando o acúmulo de alimento, que isso que vai dar a longevidade dos implantes também, essa limpeza, esse acompanhamento que a gente dá, onde o paciente consegue higienizar de forma adequada e vivendo uma vida, os implantes tendo uma vida útil dos implantes ao longo de toda a vida dela. Então, assim, independente, né, do tratamento, se for implante individual, esse protocolo ou as lentes, né? No caso, a lente de contato também, contato. Todos têm que ter um cuidado. E tem que ter também uma como é que é? Tá vendo? Olha aí, né? O nome que eu não consegui falar. E aí, me conta, por exemplo, nas lentes, a gente tem que ir lá de 6 meses. Para observar como que a pessoa está fazendo a higienização. Os cuidados são os mesmos da dentição natural. Utilização de fio dental, escovação. E ao longo dessas consultas periódicas a gente vai avaliar toda a região da lente, se está tendo algum acúmulo de placa, de alimento. Faz a limpeza. Que aí faz a limpeza e se tiver algum acúmulo, algum acúmulo nos dentes, a gente pode o quê? Orientar o paciente a uma melhor higienização em regiões que ele não está deixando acumular alimento. Entendi. Então é importante ir, porque as pessoas fazem e esquecem, né? Com certeza. Acaba entrando no dia a dia. É igual no processo de emagrecimento. Inicia. Chega lá, fica tudo maravilhoso, esquece. Aí quando volta lá 1 ano e meio, 2 anos depois, doutor, voltei tudo de novo. Eu disse, mas nem te vi mais. Já tô vendo aqui você com reganho, não veio dar manutenção. A manutenção no sentido de reavaliar para a gente fazer os ajustes para continuar mantendo o peso. Porque hoje o desafio é manter o peso, né? O desafio maior no processo aí de emagrecimento é manter. Emagrecer até é tranquilo. Então eu vejo que às vezes o paciente some. Aí quando volta... Aí tá o pior ou tá igual o pior do que quando chegou. Porque ele não tem cuidado, né? Existe mais recomendações assim em relação a... Agora é minha dúvida, em relação às lentes de contatos, assim, que tipo de recomendação já para o pessoal de casa que precisa ter? Recomendação é a mesma que a pessoa tem do dente natural. Cuidado, higienização, fio dental, não ficar abrindo garrafa, não ficar abrindo tampa de caroço de castanha do Pará, aquela, né? O pessoal quebra ali, né? Da mesma forma que o dente natural está suscetível à fratura, as lentes também, se não tiver esse cuidado, ela é suscetível também a estar quebrando ou deslocando também. E quando tem, por exemplo, você tem um implante
ou você tem uma coroa, ou você tem... Não sei se a lente causa isso. Você começa a perceber uma halitose. Isso é sinal de alerta? Sim, é onde tem o acúmulo de alimento. Então, um dos indícios que tem de início de acúmulo de alimento é o início de inflamação gengival também, né? E aí a halitose, que é o mau hálito, né? Pode ser um sinal de alerta de que não tem algo que tá ali, não tá legal. Ou tá tendo um acúmulo de alimento entre um dente e outro, ou até um cuidado que muitos não fazem também é de estar escovando a própria língua também, né? Também é importante, Também é né? importante também. Escovar a língua, né? E é muito comum lá para vocês essa questão do dentista, de procurar o dentista por conta de halitose? Os pacientes têm Não, essa noção? até que não. Não. Geralmente vão no otorrino para ver garganta, né? Aquela coisa. Mas é muito comum, né? Ser de um problema dentário, né? Isso é muito comum, mas também as pessoas às vezes nem notam, muitas vezes notam que tá com mau hálito. Se não tiver um amigo do lado que tá informando, Ou então tá fazendo só assim, né? oferece uma balinha. Só fazendo assim, né? Entendi. A gente sabia voltar com a máscara na época do Covid, né? Não, Ficava cheirando bafo sozinho, né? Eberson, muito bom conversar contigo, cara. Você é sensacional. Hoje eu consegui fazer você falar quase uma tonelada de palavras. Até me corrigiu, eu não consegui, me enrolei todo aqui, vocês viram, né? Foi de propósito, tá? E agradeço a tua presença. Depois a gente pode estar divulgando aí com o pessoal aí, onde que você trabalha, tá? Risodonto. na Risodonto. Estamos de Risodonto. portas abertas para melhorar esse sorriso, devolver essa mastigação da melhor forma possível. Qualidade de vida. Qualidade de vida, autoestima e realização É isso aí, de é sonhos. tudo isso que a gente conversou, né? Aí quem quiser depois procurar o Dr. Eberson, pode aí mandar uma mensagem lá no Instagram, nas redes sociais, a gente direciona lá para eles e para a equipe. Sim, né? Agradecer estamos aí. a tua presença, a presença da Marília, tá? Esposa do Eberson. E pessoal, mais uma vez, stay wild, que eu vou traduzir para vocês. Permaneça selvagem, permaneça natural. Essa é a ideia. Um grande abraço. Tchau.